Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando com vocês é o Dom. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro princípio do hermetismo, que é o mentalismo. Então vem comigo e vamos discutir um pouquinho sobre o que significa isso. Bom, eu fiz 2 vídeos já, né, sobre hermetismo. Eu falei do Kybalion, né, vou deixar o cardzinho aqui para você ir lá ver, né. E eu falei também sobre alguns termos e algumas definições que o Kybalion traz para a gente poder estudar o hermetismo, né, que é o todo e a transmutação. Então vai estar nesse outro videozinho aqui que eu vou deixar o card aqui para vocês também. O ideal é que vocês vejam esses 2 vídeos antes, porque algumas coisas vão ser importantes aqui para nossa discussão sobre os princípios, tá? Então vai lá, pausa esse vídeo, vai lá, assiste e depois volta aqui e a gente conversa sobre o mentalismo. Bom, eu fiz aqui um roteirinho, um rascunho, né, para não deixar nada de fora para vocês, então vamos lá. O que o princípio 1, que é o mentalismo, ele diz pra gente? Ele fala assim: o todo é mente, o universo é mental. Parece meio abstrato demais, né? Mas vamos lá, vamos continuar. O próprio universo foi criado na mente do todo. Então aqui a gente está falando sempre do todo, e o todo eu defini em um daqueles 2 vídeos que eu passei no começo desse vídeo. Então por isso que é importante você assistir aqueles outros 2 para entender melhor do que a gente está falando, tá? O princípio do mentalismo é uma das 7 leis herméticas, né, que foram propostas aí pelo Hermes Trismegisto, atribuídas a ele, né, que foi um egípcio. E esse princípio, ele sustenta que a mente é a base para a criação e para a realidade, tá? Ele afirma que tudo que existe no universo, seja material ou imaterial, tem origem na mente e no pensamento. Do quê? Olha que profundo isso. E aí a gente fala que o universo é mental, né? Então ele está querendo dizer pra gente que tudo que a gente está vendo, tipo essa jaqueta, esse óculos, essa mesa aqui atrás de mim, esse livro, o celular que eu estou gravando esse vídeo, tudo foi iniciado mentalmente. E de acordo com o princípio do mentalismo, o nosso universo é um reflexo da mente divina. A nossa própria mente é um aspecto dessa mente universal. Então meio que tá tudo meio que interligado, né? E aqui quando ele fala o universo é um reflexo da mente divina, a gente tem algumas coisas aqui interessantes, porque no cristianismo fala-se que criou-se o homem a semelhança, né? A sua imagem e semelhança, então meio que vem de encontro com o que está sendo pregado aqui, tá? Assim, tudo que experimentamos e percebemos é resultado da atividade mental. Seja consciente ou inconsciente, a realidade externa é uma manifestação da realidade que acontece dentro de nós. E nossos pensamentos, crenças, emoções desempenham um papel fundamental na criação do nosso mundo. É interessante ele falar isso porque, assim, eu acredito bastante, tá, nesse conceito de que nós criamos o nosso mundo, né, aquilo que está ao nosso redor, de acordo com a forma como nós sentimos ele, de acordo com a forma como nós vemos, enxergamos as coisas. Então cada um tem uma interpretação do mundo, né? Mas a gente cria esse mundo de acordo com as nossas experiências, com as coisas que a gente pensa, com as coisas que a gente deseja. Então tudo se inicia aqui, né? E aí isso vai muito de encontro para algumas coisas, como a lei da atração. Eu fiz um vídeo sobre a lei da atração também, né? Vou deixar o cardzinho aqui. Que esse princípio ele fala muito sobre pensamento positivo, muito sobre você criar primeiro as coisas aqui, para que depois elas se materializem ou que elas cheguem até você. Então é muito importante você se manter positivo, você se manter planejando as coisas mentalmente, passo a passo, como as coisas vão acontecer, né?
e fazer esse exercício diariamente para que as coisas se realizem, né? Então, primeiro aqui, depois a coisa se materializa, você joga aí para o universo, para Deus, para quem você quiser, mas tem que ter o início no pensamento, na mente, tá? Esse princípio também nos lembra de cultivar a importância dos pensamentos positivos, né, e construtivos, bem como de desenvolver uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do poder da nossa mente. Ele nos encoraja a assumir a responsabilidade por nossos pensamentos e escolhas. Isso é muito importante, porque a gente tem sempre uma tendência a fazer as coisas no automático, né? Até para poupar energia, poupar tempo, né? Fisiologicamente falando, tá, gente? Então, assim, às vezes a gente faz coisas que são passadas pelos nossos pais e a gente nem questiona, né? É muito importante você questionar para saber se aquele tipo de coisa que você está fazendo condiz com o estilo de vida que você quer, que você deseja, né? Com o tipo de pensamento que vai te trazer benefícios, né? E ele joga pra gente a responsabilidade pelas coisas que nós pensamos, que nós acreditamos. É nossa responsabilidade entender e aplicar da melhor forma possível para trazer benefícios para a nossa vida. É assim que a gente vai construir uma vida melhor, né? Ao compreender e aplicar o princípio do mentalismo, buscamos utilizar nossa mente de maneira consciente e intencional para criar uma realidade mais harmoniosa, alinhada com nossos objetivos e aspirações. Quando a gente entende o princípio do mentalismo, a gente entende que, igual eu falei lá nas minhas experiências num outro vídeo, né, que eu mudei a forma como eu penso as coisas, como eu falo as coisas. Tem coisa que eu não falo mais, principalmente palavras muito negativas. Às vezes você fala coisas para uma pessoa, mesmo que você não acredite. Por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes a gente fala umas coisas tipo, eu acho que tal projeto não vai dar certo, né? Você já está maldizendo, né? Que esse projeto não vai dar certo. Então, é um tipo de atitude, por exemplo, que eu mudei na minha vida e deu super certo. Tentar não usar palavras negativas para coisas que você quer que dê certo. Não tentar desanimar, ser mais positivo, para que as energias fluam de uma forma aquilo se realizar da melhor forma possível, tá? Isso é um exemplo. E aí, um outro exemplo interessante eu sou uma pessoa que já deu algumas palestras em alguns lugares, né, no Brasil todo, e eu sou uma pessoa um pouco tímida, né, assim, quando tem muita gente junto, né, eu fico um pouco recuado. E dar palestra foi um desafio grande para mim, né? E aí, um exemplo para você conseguir fazer com que as coisas fluam na sua vida é você ter esse pensamento de não focar nas coisas ruins, né? Então, não focar na sua desabilidade de fazer alguma coisa. Foca naquilo que vai ser legal. Então, eu pensava assim, olha, eu acho que vai ser legal, acho que vou conhecer gente legal, gente interessante, eu acho que vão ter pessoas ali que vão gostar do que eu vou estar falando. Eu não tô aqui para ser... eu tô aqui para ensinar um pouco do meu pensamento, né? Então, as coisas acabam acontecendo, né? Acabam fluindo. Você tem ali, sei lá, 3 minutos de nervoso e depois a coisa flui, né? Então, quando você tem um desafio para fazer, sei lá, vai fazer uma entrevista de emprego, não fica pensando que você não vai conseguir esse emprego, que você vai se dar mal, que você não vai conseguir falar tudo que você precisa. Não tenta ter pensamentos positivos. Então tenta pensar, eu vou conseguir falar tudo que eu vou precisar falar, eu vou causar uma boa impressão, eu vou conseguir ter uma desenvoltura legal, eu vou conseguir chamar a atenção dessa pessoa que está contratando, eu vou conseguir ter uma conexão com essa pessoa que está contratando. Então começa a pensar nessas coisas assim que a energia ajuda nesses casos, tá? E o hermetismo acredita muito nisso através desse princípio, né? De que você pode criar a sua realidade se você tiver os pensamentos certos.
se você conseguir criar e imaginar as coisas acontecendo aqui antes de qualquer coisa. Então, se você quer comprar uma casa, se imagina vivendo já nessa casa, né? Se imagina já conhecendo seus vizinhos, sentindo o sol entrando pela janela daquela casa. Começa a imaginar essas coisas, né? Parece coisa loucura. Não, nada a ver, irmão. Mas quando você começa a fazer isso, o todo, né? O universo, Deus, chame como você quiser, vai entender que é isso que você quer. E aí ele vai arrumar um jeito de que aquilo chegue até você da melhor forma possível e da forma como for possível naquele momento, tá? Porque às vezes também não é possível naquele momento você ter determinada coisa na sua vida. Você precisa fazer sua parte também, né? Você precisa trabalhar, precisa ter o dinheiro, né? Então as oportunidades vão aparecendo, né? Por exemplo, eu que trabalho de casa e trabalhei muito com freelancer, vão aparecendo clientes do nada, né? Coisas vão acontecendo para que você consiga realizar aquilo que você está desejando. E aí, por isso a importância de você sempre ali conseguir imaginar as coisas, né? Acontecendo. Essa é a forma de você fazer o seu desejo. E você tem que alimentar isso com a energia boa, sempre fazendo o mesmo exercício e tentando embutir de energia esse seu desejo. E aí quando você menos esperar, as coisas acabam acontecendo, né? Você vai vendo que o universo vai rearranjando as coisas de uma forma a te guiar para aquilo que você realmente quer. E aí também você não tem que jogar toda a responsabilidade pro universo, né? É aquilo que eu falei, você precisa fazer a sua parte, você precisa entender por que você está tomando aquele rumo e ir caminhando positivamente ali dentro, tá? Eu sou meio... virou meio que uma piada, né? Essa questão toda do gratiluz, ser positivo demais, tal, que não sei o quê. Mas eu acho que a pessoa tem que experimentar, né, para ver se funciona para ela. Eu acho que a gente precisa entender também que nós somos seres humanos, que nós temos um lado sombra, que nem sempre a gente vai estar gratiluz, que nem sempre a gente vai estar positivo demais, e aí nesse dia é importante que você não tome decisões, que você tente não pensar nas coisas da sua vida, tenta ouvir uma música que você gosta, tenta mudar um pouco dessa vibração, né, que eu acho que é importante. Então eu acho que esse princípio é um princípio que eu já meio que já aplicava na minha vida de certa forma e que eu gosto bastante, acredito muito nessa questão do mental, né, de você mentalizar as coisas, né, e você conquistá-las. Na magia isso é muito importante também, porque a gente precisa mentalizar as coisas, né? A gente imagina a luz vindo do céu, a gente imagina o círculo sendo formado, a gente imagina as coisas na nossa mente mesmo, a gente cria aqui para que a energia entenda o que precisa acontecer e que isso aconteça, tá? Bom, é isso o primeiro princípio. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, vamos conversar sobre esse princípio. É um princípio bem importante, bem interessante. E me diz aqui também se você já aplica esse tipo de coisa na sua vida, se você já conhecia ou se você não conhecia e como eu, parou e pensou, eu já faço isso na minha vida, né? Então eu acho que é legal a gente conversar. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Até mais. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo e te espero no próximo vídeo. Até mais.